Josué, capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da dos filhos de Judá. Na herança, tiveram Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eltolade, Betul, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, ao todo, 13 cidades com suas aldeias. Em Rimon, Éter e Azã, ao todo, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalat-Bir, que é Ramá do Neguebe, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Saride. Subia o seu limite, pelo ocidente, a Marala, tocava em Dabezete e chegava até ao ribeiro que está defronte de Joquinião. De Saride, dava a volta para o oriente, para o nascente do sol, até ao limite de Quislot-Tabor, saía da Berate, e ia subindo a Jafia, ou dali, passava, para o nascente, a Geit-Efer, a Et-Cazim, e a Rimon, que se estendia até Neá, e, rodeando-a, o limite passava, para o norte, a Anatom e terminava no vale de Iftael. Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, completando 12 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezeel, Quesolote, Sonem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enada e Bet-Pazeis. O limite tocava o Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão, ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amad e Mizal, e tocava o Carmelo, para o ocidente, e Sior-Libnate, volvendo-se para o nascente do sol, Bet-Dagon, tocava Zebulon e o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu, pela esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro, e então, tornava a Oza, para terminar no mar, na região de Axibe, também Umá, Afeque e Reobe, completando 22 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elefe, do Carvalho em Zananim, Adami-Nequebe, Jabnel, até Lacum e terminava no Jordão. Voltava o limite, pelo ocidente, a Asnot-Tabor, de onde passava o Coque, tocava Zebulon, ao sul, e Asser, ao ocidente, e Judá, pelo Jordão, ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Enrazor, Irom, Migdal-Eu, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes, ao todo, 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalate, Giude, Beneberaque, Geit-Rimon, Mijarcom e Racom, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e, tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. O território de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe,
segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué capítulo 20. As cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel, vá apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade, e então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias, e então, tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente, Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação.